Circle of Inevitability, capítulo 903. Tudo é familiar. Depois que a plataforma desapareceu de vista, Lumian observou as condições dentro do vagão do trem. Os assentos eram de madeira, as janelas eram estreitas e a iluminação era insuficiente. Os outros passageiros pareciam estar conversando, mas não havia som algum, como se estivessem encenando uma peça silenciosa. Jenna e Anthony, vivenciando algo assim pela primeira vez, também examinavam silenciosamente os arredores. Ludwig comia dolorosamente, mas intensamente, deliciosos lanches imaginários, enquanto Franca estava desanimada, encostada na carruagem e olhando para a paisagem lá fora. Vastas pastagens e campos verdejantes estavam desaparecendo rapidamente, intercalados com castelos antigos e vilas pitorescas, lindas como uma pintura a óleo. Aos poucos, Franca viu palácios formados de gelo, casas voando acima das nuvens e pares de sapatos de cristal dançando em uma praça distante. A paisagem do lado de fora do trem a vapor começou a se tornar onírica, como se vários contos de fadas estivessem se fundindo. Em pouco tempo, a locomotiva a vapor preta como ferro entrou na neblina, e nada podia ser visto claramente do lado de fora das janelas. Lumian, Franca e os outros instintivamente agarraram suas moedas da sorte com força. Ninguém falou, mantendo silêncio, preocupados que qualquer movimento desnecessário pudesse impedi-los de entrar no sonho do Senhor Tolo. Na névoa espessa e onírica, a locomotiva a vapor preta como ferro que emergiu da fantasia continuou a avançar com um som metálico. Em algum momento, Lumian sentiu o barulho das rodas do trem batendo nas juntas dos trilhos ficar cada vez mais fraco até desaparecer. De repente, eles ouviram uma voz feminina: "Alguém quer alguma coisa?" Refeições em caixa, salgadinhos, sorvete, bebidas, especialidades locais, carne seca. Franca sentou-se ereta, sua expressão chocada e perplexa ao mesmo tempo. Ela se levantou abruptamente, virou-se e olhou para a entrada da locomotiva. Ela viu uma mulher vestindo uma camisa branca e um vestido longo vermelho-púrpura, com um pequeno chapéu macio vermelho-púrpura, empurrando um carrinho de metal multicamadas em direção a eles. O carrinho tinha itens coloridos dispostos em diferentes níveis, bebidas em garrafas peculiares e refeições embaladas em caixas. O olhar de Franca instintivamente passou por ambos os lados do carrinho de várias camadas, descobrindo que os passageiros antes sombrios tinham se tornado muito claros. Eles estavam usando roupas que frequentemente apareciam em seus sonhos, passando tempo silenciosamente em diferentes marcas de telefones ou conversando suavemente com companheiros, com sons ocasionais de crianças chorando. Essa era uma cena que Franca sonhava em ver novamente, mas encontrá-la naquele momento, naquele cenário, a fez tremer de um medo inexplicável. É esse o sonho do Senhor Tolo? O que houve? Lumian também se levantou, perguntando em voz baixa. Ele já havia notado as mudanças na carruagem, até os assentos e encostos ficaram macios, como se estivessem envoltos em algodão grosso tingido de azul. Ele também notou que as roupas, o estilo e a maneira de falar dos passageiros eram bem diferentes dos do seu grupo. Mas essa não foi a razão da mudança drástica na expressão de Franca. Afinal, isso é um sonho. Nada deveria ser surpreendente. Os lábios de Franca tremeram algumas vezes. Ela olhou de volta para Anthony, que estava sentado na fileira da frente com Ludwig, então abaixou a voz e disse para Lumian e Jenna: "É exatamente o mesmo que uma cena similar do meu mundo." Lumian entendeu imediatamente por que Franca havia reagido daquela forma antes. Ele disse deliberadamente em um tom indiferente: "Você se esqueceu do digno celestial? Ele também vem daquele mundo. Não é normal que cenas correspondentes apareçam em um sonho em que ele está envolvido?"
Você está certo, Franca mostrou um sorriso autodepreciativo. Eu estava muito animada, muito assustada e ignorei esse ponto. De fato, isso é muito normal. Este também é o sonho daquele digno celestial. Jenna também se levantou, olhou em volta por alguns segundos e disse: então, isso significa que entramos no sonho do Senhor Tolo. Enquanto falava, ela abriu a palma da mão direita e descobriu que, abaixo da brilhante moeda da sorte, havia uma passagem que dizia: Nimbei, Yanguido. Embora Jenna só reconhecesse os números no bilhete, isso não a impediu de entender o significado daqueles caracteres estranhos. Da mesma forma, os passageiros sentados do outro lado do corredor entenderam seu inticiano, virando a cabeça para olhá-los com curiosidade. No entanto, ao notarem seus trajes estranhos, eles pareceram achar isso normal e se viraram. De acordo com a explicação anterior da Madame Mágica, no sonho do Senhor Tolo, não havia necessidade de se preocupar com barreiras linguísticas ou texto desconhecido. Era essencialmente se comunicar com o subconsciente do Senhor Tolo, e o Senhor Tolo conhecia todas as línguas. Claro, ser capaz de entender intuitivamente o significado de um texto desconhecido não significava que alguém pudesse compreendê-lo profundamente. Jenna já estava preocupada com esse problema antes, mas a Madame Mágica os tranquilizou. Agora, Jenna finalmente entendeu por que a Madame Mágica não estava preocupada com esse problema. Esses caracteres eram familiares para Franca, e ela poderia servir como a tradutora mais confiável. Acho que sim, Lumian guardou cautelosamente a moeda da sorte, segurando apenas a passagem de trem. Após perceber que os outros passageiros conseguiam entender o que eles diziam, Jenna perguntou a Franca em voz bem baixa: o que são essas coisas que as pessoas estão segurando? Eles parecem muito estranhos. Lumian imediatamente usou a garrafa de ficção para cercar suas duas fileiras de assentos, usando a janela como apoio, mas mantendo a barreira transparente. Franca de repente ficou enérgica, esquecendo completamente seu desânimo e choque anteriores. Ela apresentou com um sorriso: isso são celulares, produtos de desenvolvimento científico. Eles integram comunicação telegráfica, performance teatral, mensagens e outros efeitos. Eles têm ainda mais funções que você não pode imaginar. Mais tarde, eu vou pegar alguns e te ensinar como usá-los em detalhes. É muito difícil explicar claramente agora. Enquanto falava, o rosto de Franca estava cheio de orgulho. Isso é uma camiseta, isso é jeans, isso é tênis. Assim que ela disse isso, Ludwig começou a gritar: eu quero uma refeição em caixa, eu quero salgadinhos, eu quero sorvete, eu quero bebidas, eu quero carne seca. O garotinho estava salivando, esquecendo completamente do fato de que a comida nos sonhos era imaginária. A Madame Mágica nos lembrou de tentar obedecer à lei. Franca olhou para Lumian: eu lembro que havia dinheiro no envelope que a Madame Justiça nos deu. Lumian abriu o envelope e tirou um maço de notas novas, vermelhas e brilhantes, e desativou a garrafa de ficção. 2.000 por pessoa, disse ele aos seus companheiros. Está tudo bem, Franca assentiu, então olhou para Ludwig com uma expressão preocupada. As despesas com refeições dessa criança por um dia provavelmente seriam mais de 1.000. E isso supondo que ele não comesse coisas caras. Sempre haverá maneiras de ganhar dinheiro. Lumian gastou 200 para comprar 5 refeições embaladas. Franca hesitou por um momento e disse: vamos dar tudo para Ludwig. Embora eu adoraria reviver o gosto de comida familiar, não deveríamos desperdiçar dinheiro aqui. Haverá escolhas melhores depois. Depois de empilhar todas as 5 refeições na frente de Ludwig, Jenna perguntou em voz baixa: podemos ver as informações de identidade do Senhor Tolo no sonho agora?
Ela percebeu que muitos passageiros ao redor estavam olhando furtivamente para ela e Franca, então ela se sentou novamente. Lumian pensou por um momento e disse: ainda não chegamos ao nosso destino. Vamos esperar um pouco mais. Vamos dar uma olhada depois que descermos na estação de destino. Cuidado é fundamental. Enquanto falava, Lumian pegou um espelho e o jogou no espaço entre Ludwig e o encosto. Ele estava usando magia de ilusão de espelho para esconder a situação exagerada de Ludwig ser capaz de comer 5 refeições embaladas de uma só vez e ainda estar apenas meio satisfeito. Ele havia notado antes que alguém estava apontando secretamente o que Franca chamou de telefone na direção deles. Sua intuição espiritual lhe disse que seria melhor não deixar que assuntos anormais aparecessem diante do público. Este trem não faz nenhum barulho metálico? Jenna e Franca começaram a conversar casualmente. Franca disse com um tom arrogante: claro que não, este é o último modelo de trem e é incrivelmente rápido. Ela apontou para a tela na frente do vagão, que mostrava a velocidade em tempo real usando números e símbolos familiares a Jenna. Obrigado, Imperador Roselle. Franca explicou com entusiasmo todos os detalhes que confundiam Lumian, Jenna e Anthony, ocasionalmente corrigindo seus equívocos, como: este lugar é ainda mais libertino que Traer? Vejo que as pessoas podem expor os braços e as pernas. Não, estamos muito atrás de Traer. Isso é apenas liberdade de se vestir, e não ofende os outros em lugares públicos. É uma manifestação de ser culto e civilizado. Em privado, não é tão livre quanto Traer. Nossa aparência atual não será muito estranha? Não se preocupe, apenas diga que vamos a uma convenção de quadrinhos. O que é uma convenção de quadrinhos? Traço reticências. Durante essa conversa, o trem finalmente emergiu da neblina, e uma cidade magnífica com inúmeros prédios altos apareceu à frente. Cada um desses prédios parecia rivalizar com montanhas em altura, suas superfícies cobertas com paredes de cortina de vidro que brilhavam douradas à luz do sol. Lumian e Jenna instintivamente prenderam a respiração, como se estivessem se aproximando do reino dos deuses. Foi um milagre na terra, uma cidade no topo da montanha. Franca também interrompeu sua explicação, seus olhos azuis como o lago fixos na cidade, sua expressão uma mistura de nostalgia e tristeza. O trem diminuiu gradualmente a velocidade, entrou na cidade e finalmente parou em uma plataforma limpa, iluminada e espaçosa. Os outros passageiros desta carruagem desapareceram de repente, como se a tecelã de sonhos não pudesse mais mantê-los. Lumian e Franca trocaram olhares com os outros, então conduziram Ludwig para fora do trem, seguidos por Jenna, Franca e Anthony, estranhamente vestidos. Junto com os inúmeros passageiros de outros vagões, eles pegaram escadas rolantes autônomas para deixar a plataforma. Sob a orientação de sua guia, Franca, eles saíram da estação para a praça do lado de fora, sem ninguém falar ao longo do caminho. Vendo as pessoas ao redor se dispersando gradualmente e a área se tornando mais aberta, Lumian tirou o envelope amarelo amarronzado dado pela Madame Justiça. Ele extraiu os documentos relacionados à identidade no sonho do Senhor Tolo e os abriu para seus companheiros verem. Franca viu imediatamente um nome escrito em sua língua nativa no topo do documento: Zhou Mingrui. Ponto.